Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da nossa disciplina de estruturas algébricas. Nesse vídeo, nós vamos falar basicamente do teorema da representação e dar algumas consequências desse resultado. Tá? O que vem a ser, então, o teorema da representação? Ele é um pouco mais geral, mas como uma consequência dele, você pode mostrar que todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo de algum grupo de permutações. Tá? Então, basicamente, ele fala isso, que todo grupo finito, você pode ver ele, se você quiser, você pode ver ele como um subgrupo de um grupo de permutações. Ou seja, todo grupo finito se comporta de alguma forma como um subgrupo de algum grupo de permutações, ou seja, de algum grupo de funções bijetoras. Tá? Por que isso é interessante? Bom, isso é interessante por vários motivos, e para mim o principal deles é qualquer grupo se comporta como um grupo de funções. Basicamente é isso que ele está falando. O comportamento de qualquer grupo é o mesmo que o comportamento de algum grupo de permutações ou algum grupo de funções bijetoras. Então, se você tem um grupo formado por números, por exemplo, um grupo finito formado por números, o comportamento desse grupo finito de números é exatamente o mesmo comportamento que algum grupo de funções bijetoras. Tá? Então, é isso basicamente que fala não é isso que fala o teorema da representação, mas é como uma consequência do teorema da representação, nós temos esse corolário. E o que fala o teorema da representação em si? Ele fala o seguinte, que se você tem G um grupo, e esse grupo, a princípio, não precisa ser finito, e H é um subgrupo de G, cujo o índice é N, finito, tá? Então, o índice de H em G, ele é finito, então, existe um subgrupo normal em G, esse subgrupo normal está contido no H, contido nesse subgrupo de índice N. Então, o quociente de G por N, esse é isomorfo a um subgrupo do Sn. Sn aqui é o grupo das permutações de N símbolos. Né? Então, é isso que fala o teorema da representação. O corolário dele é aquilo que eu acabei de falar para você, que todo grupo é isomorfo a um subgrupo de um grupo de permutações. Tá? Então, esse resultado aqui, esse corolário, nós vamos tirar depois que nós demonstrarmos esse teorema da representação. Agora, observe o seguinte, ó. A gente está supondo aqui, por hipótese, que o índice de H em G é N, tá? Ou seja, que o subgrupo H, a partir do subgrupo H, você consegue construir N classes laterais, tanto à direita quanto à esquerda. Classes distintas eu estou falando aqui. Tá? Esse N aqui é o mesmo N do Sn que aparece aqui. Tá? Então, ele é relativamente preciso. Né? Ele fala o seguinte aqui, você sempre pode encontrar um subgrupo normal, e esse subgrupo normal está contido no H, e o quociente de G por N, ele é isomorfo a um subgrupo do Sn, e esse N provém aqui do índice de H em G. Certo? Então, vamos lá. Bom, se você quer mostrar que esse quociente é isomorfo a um subgrupo do Sn, então, fatalmente, nós temos que trabalhar com o grupo de permutações de N símbolos. Aqui nós temos N símbolos, que são as N classes laterais distintas. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, como o índice de H em G é N, então nós temos N classes laterais, ou à direita ou à esquerda, eu escolhi a direita aqui, tá? Distintas. E nós vamos denotar essas classes por H de x1, H de x2 até H de xn. Tá? Essas são as N classes laterais distintas. À direita, eu estou pegando a direita aqui. Poderíamos ter pego todas à esquerda, não teria problema, mas eu escolhi a direita. Tá? E nós vamos considerar agora o grupo de permutações desse conjunto aqui, desses N símbolos. Quais são os símbolos? O primeiro símbolo é a classe do x1,
a classe do x1, não o x1, é a classe do x1. O segundo símbolo é a classe do x2, e assim por diante. O enésimo símbolo é a classe do xn. Tá? Então, nós vamos considerar o grupo de permutações das classes, das n classes. Beleza? Agora, para cada g em g, nós vamos definir uma função que vai de x em x. Ou seja, que vai pegar cada classe daqui e vai levar numa classe daqui. O que essa função vai fazer? Como é que ela se comporta? Então, esse g aqui, você escolhe ele, e quando você escolheu, para o que segue agora, no restante desse slide, você fixa ele. Escolheu esse G, fixa ele até o final desse slide aqui. Depois você pode trocar, mas agora você fixa ele. Escolhe qualquer um e fixa. Então, eu escolhi o Gzinho. Tá? Para esse Gzinho, eu defino a seguinte função. Ela pega a classe do xi e leva na classe do xi g a menos 1. Tá? Então, isso aqui é uma classe lateral à direita. Como aqui você tem todas as n classes laterais à direita distintas, então a classe do xi g a menos 1 tem que ser alguma dessas classes aqui. Então, de fato, essa função psi de g aqui, ela leva classe lateral à direita em classe lateral à direita. Ou seja, ela vai de x em x. Certo? Então, essa função aqui, ela está boa. Ela está boa da maneira como a gente definiu. Muito bem, o que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que cada uma dessas funções que nós definimos aqui, ela é uma objeção. Tá certo? É isso que nós vamos fazer agora. Então, para isso, vamos pegar um g em g e uma classe xi que está aqui. O que nós temos? Olha só. Se nós compormos psi de g com psi de g a menos 1 e aplicarmos isso na classe do xi, nós vamos ter isso daqui. Isso aqui segue da definição de composta. Tá? O que a psi de g a menos 1 faz com a classe do xi? Ó, ela pega a classe do xi e aqui do lado ela vai multiplicar pelo inverso do gi. Porque a psi de g pega a classe do xi e leva na classe do xi inverso do piercing. Inverso do g a menos 1. Inverso do g, desculpa. A psi de g a menos 1 vai levar a classe do xi na classe do xi inverso do piercing. Inverso de g a menos 1. Quem é o inverso de g a menos 1? G. Tá? Então, psi de g a menos 1 aplicado na classe do xi dá essa classe aqui. A classe do xi, g. Beleza. O que a psi de g faz com essa classe? Ela pega essa classe aqui e leva na classe xi, g, g a menos 1. Então, ela faz isso aqui. Isso é o que faz a função psi de g. Tá certo? E isso aqui é igual, isso daqui é exatamente a classe do xi. Moral da história. Essa função aqui, pega cada classe, pega qualquer uma dessas classes e leva na própria classe. Pega qualquer classe e leva nela mesma. Ou seja, essa função composta aqui, ela é exatamente a função identidade de x. O que é a identidade de x? A identidade de x é a função que leva cada classe nela mesma. Essa composta está levando cada classe nela mesma. Então, ela é a identidade de x. Da mesma forma, você mostra que psi de g a menos 1 composta com psi de g, isso também dá identidade. Aqui é só trocar eles de lugar. Aqui você vai trocar os elementos de lugar aqui, né? Só vai dar uma permutadinha ali, mas vai ficar tudo igual. Essa composta também vai pegar cada classe daqui e vai levar nela mesma. Ou seja, o comportamento vai ser exatamente igual à identidade de x. Tá? O que nós mostramos, então? Nós acabamos de mostrar que cada psi de g que nós definimos tem uma inversa. E a inversa, inclusive, ela é conhecida. A inversa é exatamente a psi associada ao elemento g a menos 1. Então, como cada função daqui vai de x em x e tem inversa, ela é bijetora. Cada função psi de x é bijetora. Se ela é
Se ela é bijetora, se cada psi de G é bijetora, significa que cada psi de G é uma permutação de X. Então, olha só. O que nós queríamos mostrar mesmo? Nós queríamos mostrar que G quocientado por um certo subgrupo normal, G, é isomorfo a um subgrupo do Sn. A primeira coisa era, para cada Gzinho, encontrar uma função bijetora, um elemento do Sn. Isso aqui é um elemento do Sn. Ele é um elemento do Sx. O X tem N elementos, tem N símbolos, então esse psi de G aqui você pode ver ele como um elemento do Sn. Tá? Nós vamos anotar por Sx por enquanto. Agora nós podemos definir a seguinte função. O que a função psi faz? Ela vai de G e vai parar no Sx. O que ela faz com cada G? Ora, aqui tem funções, não tem? Se aqui tem funções, então nós temos que pegar cada Gzinho e temos que levar ele numa função bijetora de X. Nós acabamos de definir uma função bijetora aqui de X. Né? Quem é essa função bijetora? É exatamente a psi piercing G. Tá? A função psi que tem como piercing o Gzinho. Então, isso aqui, de fato, é uma função. Isso é uma função que vai de G no Sx. Grupo das permutações, né? O que nós vamos mostrar agora? A primeira coisa que nós vamos mostrar é que a psi, ela é um homomorfismo. O que significa homomorfismo? Significa que se você operar dois elementos em G e aplicar a psi, isso é a mesma coisa que você aplicar primeiro a psi e depois compor no seu contradomínio. Operar no seu contradomínio. A operação do contradomínio é a composição. Então nós temos que mostrar que a psi de GH é igual a psi de G composta com a psi de H. Bom, psi de GH nós estamos denotando, quer dizer, a imagem de um elemento pela psi nós estamos denotando por piercing, né? Então o que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que a psi de GH é exatamente igual a composta de psi de G com a psi de H. Certo? Eu gosto de usar índices aqui quando nós estamos trabalhando com funções. Muito bem. Observa o seguinte, eu quero mostrar que essa função é igual a essa função. Cadê a função psi de GH? A função psi de GH está aqui no Sx. Ela é uma permutação. A psi de G composta com a psi de H, ela também está no Sx, porque ela é composta de duas permutações. Se eu quero mostrar que duas permutações são iguais, eu quero mostrar que essas duas funções são iguais, eu tenho que aplicar, eu tenho que ver qual que é o domínio de cada uma, qual que é o contradomínio da outra. Os domínios e os contradomínios são iguais. Quem são eles? Ora, se eles estão em Sx, o domínio dessa é x, o contradomínio também. Aqui também. Essa função composta aqui, ela vai também de x em x. Ou seja, o domínio e o contradomínio dessas duas funções são iguais. Isso não basta. Eu ainda preciso pegar essa função, aplicar num elemento do domínio e mostrar que é igual a essa composta aplicada no mesmo elemento do domínio. O domínio é x. O domínio é x. Quem é x? Conjunto das classes distintas. Então eu vou pegar uma classe qualquer que está em x. Vou aplicar essa função, ou essa daqui, vamos ver qual eu apliquei a composta. Eu vou aplicar a composta nela, nessa classe, e vou mostrar que isso é igual a essa função aqui aplicada na mesma classe. Certo? Então vamos lá. Psi de G composta com psi de H aplicado na classe do xi. O que dá isso? Isso dá psi de G composta com psi de H aplicado em hxi. O que a função psi de H faz mesmo? Isso. Ela pega essa classe aqui e multiplica aqui e calcula a classe do xi inverso de H. Então ela faz isso daqui. Tá? O que a psi de G faz com essa classe aqui? Ela leva na classe x, na classe do xi, H na menos 1 e inverso de G, G menos 1. Então ela faz isso. Isso é o que faz isso é o que faz a função psi de G. Aqui eu posso associar, porque o grupo é associativo, né? Então isso daqui fica isso. Essa classe é exatamente igual a essa classe aqui. Esse elemento eu posso escrever ele assim, ó, GH.
H na menos 1. Isso é uma propriedade elementar lá dos grupos que nós vimos algumas aulas atrás. Mas isso daqui, essa classe, é exatamente a psi de GH aplicado na classe do XI. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Essa composta aplicado numa classe é igual a essa função aqui aplicado na mesma classe. Para qual classe? Para quais classes? Para qualquer classe que você pegar em X. Qualquer elemento que você pegar no X. Como essas duas imagens são iguais, e essas duas funções têm mesmos domínios e mesmos contradomínios, então as funções elas são iguais. Essa função aqui é exatamente igual àquela função de lá. Beleza. Então, olha só, o que nós temos então? Nós temos um homomorfismo, que vai de G no SX. O que é que diz o teorema fundamental do homomorfismo que nós vimos na parte anterior, na segunda parte dessa aula? Nós vimos o seguinte, que o G quocientado pelo núcleo é isomorfo a quem? A imagem da psi. Mas a imagem da psi, imagem de um homomorfismo, é um subgrupo do contradomínio. Então, a imagem de psi é um subgrupo do SX. E dá para mostrar, nós vamos mostrar isso na aula que vem, que o SX ele é isomorfo ao SN. Nós não vimos isso ainda, mas nós vamos mostrar isso na próxima aula. Então, nós estamos usando aqui um resultado que nós não provamos ainda. Mas não é muito difícil de imaginar. No X nós temos N elementos, e o SN é o grupo de permutações dos elementos de 1 até N. Tá? Então não é muito. Aqui tem a permutação de N elementos, aqui também é a permutação de N elementos. Então é muito difícil de acreditar que isso aqui realmente é um isomorfismo. Né? Então o que nós temos agora? Nós temos que o grupo G, quocientado pelo núcleo de um homomorfismo, é isomorfo a um subgrupo do SN. Certo? Nós já vimos que o núcleo de um homomorfismo é um subgrupo normal do domínio. Então, isso daqui, esse psi de G aqui, é um subgrupo normal. Esse é o subgrupo normal que nós vamos chamar de N. Porque o teorema o enunciado do teorema fala o seguinte, ó. Ele fala que existe um subgrupo normal, tal que o N, esse subgrupo normal, está contido no H, e o quociente de G por esse normal é isomorfo a um subgrupo do SN. Então, o núcleo daquela função psi vai fazer o papel do subgrupo normal N. O que nós já mostramos aqui? Nós já mostramos que o G quocientado pelo N é isomorfo a um subgrupo do SN. Qual é esse subgrupo? A imagem daquela psi. Tá? E agora, a única coisa que está faltando nós mostrarmos ainda é que aquele núcleo, aquele N, está contido no H. E é isso que nós vamos mostrar agora. Aqui, ó. Mostramos aqui, ó. Se nós pegarmos o N como sendo o kernel desse homomorfismo psi, então nós temos que G, quocientado por esse subgrupo normal, ele é isomorfo a algum subgrupo do SN. Esse subgrupo é a imagem do psi. Tá certo? E resta mostrar, então, como eu já falei, que o núcleo de psi está contido no H. E é isso que nós vamos mostrar agora. Só lembrando que o nosso conjunto X ele é formado pelas classes x1, x2 até xn. E esse é o conjunto de todas as classes laterais distintas de H em G. Certo? Então vamos lá. Observe o seguinte, se esse aqui é o conjunto de todas as classes laterais à direita, então uma dessas classes obrigatoriamente tem que ser a classe do elemento neutro. A classe do elemento neutro é o próprio H. Né? Agora observe o seguinte, se nós pegarmos um elemento que está no núcleo, o que acontece? A psi desse elemento tem que ser o elemento neutro do contradomínio. Quem é o elemento neutro do contradomínio? A função identidade. Então, a psi de G tem que ser igual à identidade, já que nós estamos tomando o G no núcleo. Então, se nós tomarmos o G no núcleo, a imagem dele é o elemento neutro do SX, que é a função identidade de X. Em particular,
Em particular, ó, já que a psi de G é a identidade de X, então se eu pegar a função psi de G e aplicar em qualquer classe, o resultado vai ser a própria classe. Isso para todas as classes. A função psi de G aplicada em qualquer classe dá a própria classe. Em particular, a psi de G aplicado na classe do elemento neutro dá a própria classe do elemento neutro, já que a psi de G é a identidade. Então isso daqui fatalmente acontece. Mas quem é a psi de G aplicada em G? Qual que é a definição? Ela leva a classe na classe do elemento que está aqui, que é o elemento neutro, operado com G é menos 1. Então, isso daqui, a psi de G aplicada em H, dá a classe do G é menos 1. Então, a classe do G é menos 1 tem que ser igual à classe do H. Ora, se essas duas classes são iguais, é porque esse elemento aqui obrigatoriamente está no H. Os elementos G a menos 1 e o elemento neutro, eles estão relacionados. E, portanto, o G a menos 1 tem que estar no H. Se o G a menos 1 está no H, o G também está no H. Moral da história, nós pegamos qualquer elemento do núcleo, qualquer elemento do N, e mostramos que esse elemento ele pertence ao H. E, portanto, o N está contido no H. Isso acaba com a demonstração do teorema da representação. Então, resumindo de novo, se você tem H, um subgrupo de G, cujo índice é N, N de navio, então você consegue um subgrupo normal no G, esse subgrupo normal ele está contido no H, e o G quocientado pelo N é um subgrupo, é isomorfo a um subgrupo do Sn. Tá? Então, com isso nós acabamos e terminamos essa demonstração do teorema da representação. O que nós temos como corolário? Como corolário, nós temos aquilo que nós falamos lá no início, que era o objetivo da aula, que era mostrar o seguinte, que se G é um grupo finito de ordem N, então o G é isomorfo a algum subgrupo do Sn. Então, observe, a ordem do grupo está intimamente relacionado ao Sn que nós estamos considerando aqui. Tá? Então, é isso que nós vamos mostrar. Que um grupo de ordem N é isomorfo a algum subgrupo do Sn. Então, como é que nós vamos demonstrar isso? Então, vamos lá. Vamos considerar agora H como sendo o subgrupo trivial, que só tem um elemento neutro. Esse é um subgrupo. Ele é normal, né? Nós já vimos isso, ele é normal. Ele é um subgrupo, ele é normal em G. Qual vai ser o índice desse subgrupo? O índice desse subgrupo é N. Olha que coisa louca. Por que o subgrupo por que o índice desse subgrupo é N? Porque o índice é a ordem de G quocientado pela ordem de H. Qual é a ordem de G? É N. Qual é a ordem de H? É 1. Então você teria N sobre 1, que é N. Então o índice de H em G realmente é N. O que diz o teorema da representação? O teorema da representação fala: existe um subgrupo normal em G. Esse subgrupo normal está contido no H, mas no H só tem um elemento neutro 1. Nós escolhemos o H assim. E G quocientado por N é isomorfo a um subgrupo do Sn. É exatamente isso que fica o teorema da representação. Muito bem. Como o N está contido no H, e o H é igual ao elemento neutro, só tem um elemento neutro no H, então o N ele também tem que ser o elemento neutro. Também tem que só pode ter no N o elemento neutro. Então, o que nós temos? Quando você vai quocientar G por N, você não vai estar cortando nada, você não estará fazendo quociente, porque o N é exatamente o elemento neutro. Então, esse G quocientado por N aqui vai ser o próprio G. Tá? Então, nesse caso, o G vai ser isomorfo a algum subgrupo do Sn. Tá? Beleza? Muito bem. Então, nós temos demonstrado esse teorema, que ele é esplêndido, que ele mostra que todo grupo finito se comporta como um grupo de permutações, ou como um subgrupo de algum grupo de permutações.
que mais que nós temos? Segundo corolário. Segundo corolário fala o seguinte, que se G é um grupo e H é um subgrupo de G, cujo índice é N, finito, então existe um subgrupo normal em G, esse subgrupo está contido no H e a ordem de G cocientado por N, que é igual à ordem de G, cocientado pela ordem de N, que é igual ao índice de N em G, e essas igualdades aqui, essas igualdades elas valem porque nós já vimos anteriormente. O que esse resultado fala é que esse número aqui divide o N fatorial. Como é que nós sabemos disso? Vamos lá. O que diz o teorema da representação? Não o corolário anterior, o teorema anterior, que é o teorema da representação. Ele fala que existe um subgrupo normal em G, o N está contido no H, e o G cocientado por N é isomorfo a algum subgrupo, eu chamei esse subgrupo de M, é algum subgrupo do SN. Isso, tá. Como esse G cocientado por M ele é isomorfo ao M, então, como esse grupo é isomorfo a esse subgrupo, a ordem deles é igual. A ordem deles é igual. Aqui está a ordem de H, mas aqui é a ordem de N, tá? Então, a ordem de G cocientado por N, que é a ordem de G cocientado pela ordem de N, isso é exatamente igual à ordem do M, uma vez que esses dois grupos são isomorfos. O que diz o teorema de Lagrange? O teorema de Lagrange fala o seguinte, ó. Você não tem que o M é um subgrupo do SN? Olha, se o M é um subgrupo do SN, então a ordem de M tem que dividir a ordem do SN. A ordem do SN é N fatorial. Então a ordem do M divide o N fatorial. O que nós temos agora? Olha só. Nós temos que a ordem de G cocientado por N é igual à ordem de M, e a ordem de M divide N fatorial. Então, a ordem desse quociente tem que dividir N fatorial, que é o que diz aqui. A ordem do quociente divide o N fatorial. Tá certo? Então, nós temos isso daqui. Vai. Beleza? Bom, como última consequência do teorema da representação, nós temos o seguinte corolário. Esse é interessante. Esse é interessante. Essa consequência aqui ela é legal. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar G, um grupo finito, e P, o menor primo que divide a ordem de G. P é o menor primo que divide a ordem de G. Se existe um subgrupo, se existir um subgrupo cujo índice é P, ou seja, cujo índice é o menor primo que divide a ordem de G, então fatalmente esse subgrupo H, ele vai ser normal em G. Então, se você tem um subgrupo cujo índice é igual ao menor primo que divide a ordem de G, então esse subgrupo vai ser normal. Isso é extremamente interessante, porque aqui nós estamos trabalhando apenas com propriedades numéricas, com propriedades de contagem. E com essa propriedade de contagem, com uma propriedade numérica, você pode dizer algo sobre a estrutura do subgrupo. A estrutura do subgrupo é ser normal. Só a partir do índice do subgrupo. Só isso. Só isso. Né? Qual que é o inconveniente? É a hipótese. A hipótese é muito forte. Isso vale para o menor primo que divide a ordem do grupo. Só vale para o menor primo que divide a ordem do grupo. Mesmo assim, você tem uma informação estrutural do subgrupo a partir do seu índice, que é uma informação numérica. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Talvez você não esteja conseguindo entender, talvez eu não consiga transmitir para você o tanto que isso é do baralho. Lembra do que significa ser um subgrupo normal? Um subgrupo é normal se toda a classe lateral à esquerda é igual a toda a classe lateral à direita. Percebeu? Então, você está falando isso. Classe lateral à esquerda é igual a classe lateral à direita.
isso é ser normal. Aqui está dizendo, se o índice do seu subgrupo é o menor primo que divide a ordem do grupo, então você tem essa propriedade. Toda classe lateral à esquerda é igual a toda classe lateral à direita. Classes laterais à direita e classes laterais à esquerda, elas são iguais. Certo? Então, de novo, por isso que ele é bom pra caramba, ele é muito bom, esse corolário. Onde é que dá para aplicar ele? Dá para aplicar, por exemplo, no grupo diedral de ordem 8, lá no D8, que são as reflexões e as rotações do quadrado. Você lembra? Acho que foi lá na primeira ou segunda aula, alguma coisa assim, quando nós vimos exemplos de grupos. Lá nós falamos sobre o grupo diedral de ordem 8. Nós mostramos lá, acho que nós determinamos 3 subgrupos do D8. Eu acho que são 3 subgrupos que têm ordem 4. Se cada um desses subgrupos tem ordem 4, o índice deles, de cada subgrupo, é 2. 2 é o menor primo que divide 8, que é a ordem do D8. Percebeu? O que diz esse corolário, então? Que aqueles subgrupos de ordem 4 que nós determinamos lá naquele exemplo, eles na verdade são muito mais do que subgrupos. Eles são subgrupos normais. Beleza? Percebeu isso? Pensa nisso que eu acabei de te falar. Mas vamos demonstrar esse resultado. Vamos demonstrar. O que diz o corolário anterior? Vamos ver o que diz o corolário anterior. O corolário anterior fala o seguinte, que se você tem um grupo, e H é um subgrupo de índice N, então existe um subgrupo normal, contido no H, tal que o índice o índice de N em G divide N fatorial. Então, pelo corolário anterior, existe um subgrupo normal, contido no H, cujo índice divide P fatorial. Por que P fatorial? Porque P é o índice. Se o índice é N, aqui é N fatorial. Se o índice é P, aqui vai ser P fatorial. Então, esse índice aqui, ele vai dividir o P fatorial. Então, beleza. Agora, o P é o menor primo que divide a ordem de G. O que nós temos, então, pelo teorema de Lagrange? Que esse primo P vai ser o menor primo que vai dividir esse quociente aqui. Por quê? Porque, olha só, P divide G cocientado por H. Ordem de G cocientado por ordem de H. Divide o índice de H em G. O N está contido no H. Então, obrigatoriamente, o P ele vai ter que dividir isso daqui. Porque aqui você está quocientando, você está tirando menos gente do que você estivesse tirando, do que você está tirando quando você quocienta por H. Então, obrigatoriamente, esse P tem que dividir esse índice, certo? E esse P vai ser o menor primo que divide esse índice aqui. Agora, quem que é P fatorial? Vamos ver quem que é P fatorial. Ele é P vezes P é menos 1, vezes P menos 2, assim por diante, vezes 2 vezes 1. Ou seja, no P fatorial só tem primos menores que o P. Certo? Então, no P fatorial só tem primos menores do que o P. Esses primos que são menores, eles não podem dividir o índice de N em G. Por que não? Porque o primo P é o menor primo que divide o índice. Ok? Então, o que nós temos obrigatoriamente? Que o índice do N em G, ele tem que ser o próprio P. Por quê? Porque P divide esse índice, certo? Esse índice divide o P fatorial. E P é o menor dos primos que divide isso daqui. Então, eles têm que ser iguais. Isso é propriedade dos números, certo? E, portanto, o que nós vamos ter? Nós temos o seguinte, ó. O índice de H em G é P, por hipótese, e nós acabamos de mostrar que o índice de N em G também é o mesmo P. Índice de H em G é ordem de G quocientado por ordem de H. Isso é P. O índice de N em G é a ordem de G quocientado pela ordem de N. Então, olha só. Ordem de G quocientado por ordem de H é P. Ordem de G quocientado por ordem de N também é P. Então, esses dois números aqui, esses dois quocientes, são iguais.
Se esses dois números são iguais, é porque o numerador e o denominador daqui e o denominador de lá tem que ser iguais, ou seja, esses dois números são iguais. A ordem de H é igual à ordem de N. Moral da história. Nós temos que o N está contido no H, então nós temos um conjunto finito contido em outro conjunto finito, tá? E a quantidade de elementos de cada um desses dois subconjuntos são iguais. Portanto, eles são iguais. Os subconjuntos são iguais. Um subgrupo, um conjunto finito contido em outro, e a quantidade de elementos dos dois é igual. Esses dois conjuntos só podem ser iguais. Como o N é normal em G, o H também é normal. Que era o que a gente queria mostrar. Certo? Queria mostrar que o N é normal em G, e nós acabamos de mostrar que, de fato, o N é normal em G. Tá certo? Bom, com isso, você pode ter percebido que nós chegamos no slide 9 de 9, né? Bom, enfim, nós chegamos no slide 9 de 9 e portanto, nós encerramos esse vídeo, chegamos ao final do vídeo e com isso nós chegamos ao final dessa aula, tá certo? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.